Alô, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? É o que eu sempre falo, né? Chumbo trocado não dói. Por que eu digo isso para vocês? O Zenit agora, depois de ficar enrolando a gente para vender o Claudinho e o Wendel, querem contratar o Pedro. Aguardem sentados que, apesar do Pedro querer ir embora nessa própria janela, a princípio o Flamengo não vai permitir essa venda para o Zenit. Eu vou explicar melhor para vocês essa situação. Falando sobre o Maracanã, será que a gente corre o risco de ficar sem o Maracanã para a final da Copa do Brasil, já que o Maracanã vai fechar por tempo indeterminado? Vamos conversar sobre isso e também a gente vai falar sobre a Texaco, né? Texaco que colocou o carro da Texaco Race, que é uma equipe da Stock Car, todo de preto e vermelho e ainda meteu o CRF. Então, com certeza, vai ter a torcida de 50 milhões de fanáticos nesse próximo domingo para a etapa da Stock Car. E onde que o Flamengo vai jogar? Qual estádio que o Flamengo vai jogar quando o Maracanã estiver fechado? Vou falar isso para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na Fly Geral TV. Mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E essa notícia do Pedro aí que deixou todos os torcedores do Flamengo, ou pelo menos a maioria deles, com o cabelo em pé. Mas podem ficar tranquilos que as coisas não vão ser tão fáceis para o Zenit, apesar da vontade do Pedro de sair ainda nessa janela. E vamos falar com vocês o porquê. O Zenit conversou com a staff do atleta, segundo o Globo Esporte, e a staff do atleta gostou da proposta de 25 milhões de euros e o Zenit pretende conversar agora com o Flamengo para o Flamengo aceitar essa proposta de mais ou menos 135 milhões de reais pelo Pedro. O Pedro, Vene Casagrande, já falou que ele quer deixar o Flamengo ainda nessa janela. Então ele decidiu ir embora do Flamengo. Só que como quem quer comprar ele é o Zenit, segundo o próprio Vene Casagrande, que entrou em contato com o dirigente do Flamengo, o dirigente deu a entender que o Zenit vai receber, né, aquele chumbo trocado que não dói. Porque o Zenit, em relação ao Wendel e ao Claudinho, fez exigências, o Flamengo ia lá, chegava com as exigências e eles faziam outras exigências, ficavam enrolando o time do Flamengo. E agora mesmo o Pedro querendo ser negociado nessa janela, a princípio o Flamengo vai fazer a mesma coisa. Vai ficar enrolando o Zenit, que para mim é o correto. Para mim eu faria isso aqui, ó. Zenit, você quer o Pedro? Então beleza, então paga os 25 milhões de euros e me manda também o Claudinho. Ou me manda também o Wendel. Ou manda os dois. A gente tem que fazer a mesma coisa que o Zenit fez. E o Pedro, que reclamou de violência psicológica, como é que ele vai para um país que tem uma guerra? Imagina como é que vai ficar a cabeça do Pedro. Então, mesmo a proposta sendo alta, acredito eu que o Flamengo não venda o Pedro para o Zenit. Pode ser que chegue outro clube com uma proposta boa, mas para o Zenit, depois de tudo que o Zenit fez com o time do Flamengo, eu ficaria apenas enrolando mesmo o Zenit até se fechar a janela russa para eles ficarem com uma mão na frente e outra atrás. E a princípio é isso que o Flamengo vai fazer. Porque o Zenit acenando com 25 milhões de euros, a gente sabe que é um valor bem alto, a gente sabe da insatisfação do Pedro, mas também tem o seguinte: quando chegar no final do ano, provavelmente o técnico Sampaoli não fique no time do Flamengo. E o Pedro está sendo bem escanteado pelo técnico rubro-negro, apesar do momento ruim que o Gabigol vem vivendo. Então, galera, é isso. O Vene Casagrande já trouxe informação aí que o Pedro quer sair ainda nessa janela, que o Flamengo vai ficar enrolando o Zenit. E eu gostaria realmente que o Zenit ficasse com uma mão na frente e outra atrás. Não venderia o Pedro para o Zenit, mesmo o Pedro querendo ir nessa janela, mas quando o Sampaoli sair, provavelmente vai ser no final do ano, vai vir outro técnico que provavelmente utilize mais o Pedro do que o Sampaoli está utilizando. Sua opinião é muito importante, coloca aqui embaixo no vídeo. Vocês negociariam o Pedro? Não negociariam? Se negociasse, quais seriam os termos aí da negociação em relação a valores? A sua opinião é muito importante. E Pedrão, calma, porque a sua hora vai voltar. A gente sabe que o Gabigol tá mal, mas mesmo o Gabigol mal, o Sampaoli não tira ele. Provavelmente quem vai sair do time do Flamengo é o Sampaoli, mas só no final do ano. E nação rubro-negra, uma dúvida que paira na mente dos torcedores é a seguinte:
com esse fechamento do Maracanã por tempo determinado, a gente vai ficar sem casa para poder jogar a final da Copa do Brasil? Casa essa que seria o Maracanã? Porque o que acontece? O estádio Mário Filho está com o gramado em péssimas condições, ainda mais depois do último fim de semana. E para que o gramado volte a ficar bom, a partir do próximo domingo, dia 27, ele vai ser fechado por tempo indeterminado. Só vão ter mais 2 partidas antes do fechamento do Maracanã. Vai ser Fluminense versus Olímpia quinta-feira e Flamengo versus Internacional no próximo sábado. Após isso, vai ficar fechado por tempo determinado. Só que tem o seguinte: a própria administração do Maracanã já decidiu que Flamengo versus São Paulo vai ser jogado no estádio do Maracanã. Por causa disso, ainda não foi decidido por quanto tempo o estádio Mário Filho vai ficar fechado. Mas, a princípio, é por em torno ali de 20 dias. Com isso, a administração do Maracanã aguarda o sorteio da final da Copa do Brasil para poder decidir a data de reabertura do estádio. Então podem ficar tranquilos que para essa final da Copa do Brasil, o Maracanã vai estar disponível para o time do Flamengo. Em relação ao fechamento do Maracanã, aonde a gente vai jogar? Flamengo tentou negociar ali para jogar na Neoquímica Arena, mas não conseguiu essa resposta rápida ali do Corinthians e virou os olhos para o Mané Garrincha para essa partida contra o Atlético Paranaense no dia 13 de setembro. Só que o próprio estádio do Mané Garrincha vai receber ali vários shows antes dessa partida, então eles não garantiram que o gramado vai ficar em boas condições. Com isso, o Flamengo já virou os olhos e negocia para mandar o jogo lá em Cariacica, que está com o gramado em bom estado. Então, galera, é isso. Mas para a partida do dia 28 de outubro contra o Santos, o Flamengo está bem encaminhado ali, um fechamento com o Mané Garrincha. Mas para essa do Atlético Paranaense, provavelmente em Cariacica. Que nação rubro-negra, realmente ficou uma obra de arte esse carro da Texaco Racing, que é uma equipe ali da Stock Car no Brasil, que botou as cores do Flamengo, botou o CRF também no carro ali da Texaco, ficou espetacular. E aí, com isso, com certeza ganhou milhões de torcedores que vão torcer pelo Tony Canaan, meu sósia, né, que está aí dirigindo esse carro número 6 da Stock Car. E tem ali, ó, o CRF, estou mostrando para vocês aí a foto, e aí vocês podem ver com mais detalhes, né? Tem o CRF na lateral ali, também tem as faixas em vermelho do Flamengo. Ficou um carro realmente rubro-negro. Há um tempo atrás tinha uma equipe do Flamengo na Fórmula E, que é a Fórmula E elétrica, que era bem legal de assistir, só que o Flamengo nunca ganhava, né? Vamos ver se com Tony Canaan a gente consegue a vitória nessa etapa de Goiânia, que é a 7ª etapa pelo Brasileirão da Stock Car, né? Temporada da Stock Car. E o próprio Tony Canaan falou sobre isso, né? É uma honra, abrindo aspas aí porque ele disse, é uma honra para mim contar com o apoio da massa rubro-negra na Stock Car em Goiânia. Teremos o anel externo de Goiânia como desafio e apoio de cada um dos torcedores, mandando energia positiva para nós da Texaco Racing, que vai contar demais na hora de buscar o resultado com essa energia aí da torcida do Flamengo. E o próprio diretor de marketing da Texaco falou: nosso objetivo é ampliar a visibilidade da marca Texaco. E o futebol foi uma escolha natural e um ponto em comum entre os diversos perfis de clientes com que a Texaco se relaciona. Patrocinar o Flamengo é uma das nossas principais ações de marketing na temporada de 2023 e também de 2024. E acredito que essa parceria com o Flamengo materializa a nossa estratégia de crescimento e presença da marca. É o que eu sempre falo. Quem tem a ganhar com o patrocínio em relação ao Flamengo são as marcas. O Flamengo ganha a sua parte financeira, mas as marcas, elas explodem em relação à visibilidade, já que a nossa torcida sempre coloca o Flamengo no topo das redes sociais no mundo inteiro. Então, é isso. Vou curtir a partir de 1h40 nesse domingo, lá na Bandeirantes, essa etapa e torcer, lógico, para o nosso Mengão através do piloto Tony Canaan. É isso, se gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, fiquem com Deus, até a próxima e fui!